Olá, boa noite! Seja muitíssimo bem-vindo à nossa live de hoje. Muito bem, só me faz um favor aqui, ó. Se você tá me vendo no YouTube, me diz se o som está legal, deixa teu comentário aqui embaixo, só para eu saber se está tudo ok. Seja muito bem-vindo. Nessa noite, nós vamos falar sobre negociação em odontologia. E basicamente a gente vai falar sobre como é que eu faço, Éder, para fechar aquele caso clínico legal, aquele caso clínico assim que às vezes eu quero muito fazer, mas que o paciente fica meio do outro lado, receoso, ele fica meio sem saber se vai ou não fazer, e eu fico naquela angústia danada, querendo que ele faça, mas ao mesmo tempo eu também não quero parecer um vendedor, uma pessoa que fica pentelhando os pacientes. Como é que a gente consegue resolver isso? E o fato é o seguinte, existem formas, existem técnicas que a gente consegue mostrar para o paciente, aquele cara, aquele sujeito que está do outro lado, que nós podemos ajudá-lo. Agora, isso é técnica. O pensamento incorreto é simplesmente achar que, não, tem gente que tem habilidade inata de negociação. Não, tem gente que sabe falar gatilhos mentais, palavrinhas mágicas. E o fato é que tudo isso é mito. Existem gatilhos mentais? Sim, existem. Eles funcionam? Sim, eles funcionam. Existem pessoas com mais habilidades? Sim, existem pessoas com mais habilidades. Agora, é diferente de eu dizer que somente algumas pessoas meio que escolhidas por Deus teriam a capacidade de atrair ou negociar bons casos. Isso é o grande mito. É o grande conceito errôneo que muitas pessoas ainda acreditam. E aqui o meu objetivo aqui com você é provar isso. É mostrar que qualquer pessoa, você, eu, ou qualquer pessoa nesse mundo afora, consegue fazer uma boa negociação desde que ele siga alguns princípios, alguns métodos. O que a gente vai falar aqui, muito do que a gente vai falar aqui, são parte do que eu ensino dentro do curso Gestão Total, inclusive vários dados que eu vou trazer aqui para você, ou exemplos que eu vou trazer aqui para você, são técnicas ou tecnologias que foram desenvolvidas dentro do próprio treinamento. Então eu acredito que você, ao entender essas técnicas, você vai também poder verificar que essas técnicas já são técnicas validadas por milhares de dentistas mundo afora, porque a Gestão Total não está mais restrito ao Brasil, mas existem muitos alunos fora do país, muitos alunos nos Estados Unidos, Europa, América Latina, e você, obviamente, que está aí me assistindo agora, vai ter o privilégio de assistir essas informações em primeira mão. Qual que são as minhas recomendações? São o seguinte, primeiro, se for possível, deixe as suas canetas ou papel e caneta para você fazer anotações, ou também fique bem atento, porque eu vou fazer algumas anotações aqui eu mesmo, durante a aula, vou fazer as minhas anotações e provavelmente eu vou disponibilizar essas anotações lá no canal do Telegram. Nós temos um canal do Telegram chamado Bastidores da Odontologia. Se você ainda não está lá no nosso canal, vai na bio do meu Instagram, ou então no YouTube você dá uma olhada aqui que tem um link que leva você para lá, porque lá é um ambiente onde eu coloco muitos materiais, tem uma informação muito mais próxima, diário, um acompanhamento muito mais voltado aos bastidores da odontologia, ao seu dia a dia, e pode ser que você, que é dentista, vai se dar muito bem estando lá nesse canal. Lembrando que é um canal gratuito, você pode ir lá, entrar, ficar à vontade, baixar os materiais que estão lá, assistir vários dos posts e recomendações que eu coloco lá, e também os áudios que são exclusivos, ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, o que nós temos aqui, Meu caderno está aqui, eu vou fazer algumas anotações. Eu trouxe umas fichas que eu quero comentar elas com você ao longo da aula. E eu trouxe também alguns slides. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é passar para os slides. Então eu vou ficar pequenininho aqui e você vai ver os slides que nós vamos entrar. Muito bem, já estamos dentro dos slides, então estou eu aqui, pequenininho à sua direita, e esse é o nosso tema de hoje, negociação em odontologia. Vamos começar entendendo pela seguinte situação. Imagina que você acabou de me conhecer. Aliás, vamos imaginar que eu cheguei numa festa, ok? Acabei de chegar numa festa hoje, balada à noite, tô super empolgado, e aí eu conheço uma pessoa e
15 minutos depois que eu tô conhecendo aquela pessoa, meia hora depois, eu chego para ela e falo: você quer se casar comigo? Você quer se casar comigo? E a pessoa vai olhar e falar assim: meu Deus, mas eu te conheci agora, eu não sei quem você é, eu não sei direito quais são as suas intenções, eu não sei qual é o seu potencial, não sei se você é uma pessoa honesta, não sei se você é uma pessoa boa, não sei se você vai cuidar bem de mim, não sei se eu quero uma pessoa do meu lado agora. Muito bem. Provavelmente, se um dado sujeito, se uma dada pessoa chegasse numa outra pessoa e em menos de meia hora já chegasse e falasse: quer casar comigo? Provavelmente ela receberia um não. E a razão para isso é simples. É uma decisão que envolve muitas coisas. Só que, apesar de uma metáfora, que é o que eu estou utilizando aqui agora, muitos colegas dentistas agem exatamente assim diante dos seus pacientes. Ele conhece o paciente agora e 15 minutos depois ele já tem um planejamento na mão, um rascunho, um desenho, e basicamente o que ele fala para o paciente é: você quer casar comigo? Porque é óbvio que se o paciente está com dor de dente, se o paciente está latejando lá com aquela pulpite infernal, ele vai dizer sim lá e me resolve agora. Igual se você tivesse uma pessoa desesperada ou louca para casar. Aquela pessoa desesperada, ela quer arrumar um marido de qualquer jeito. Provavelmente ela vai dizer sim, porque ela não está procurando você, ela está procurando qualquer um que sirva para ela. E aí se você está lá, por sorte você está lá, você serve. Pois é, algumas pessoas fecham os seus orçamentos, os seus planejamentos, fazendo exatamente isso. Chegando para a pessoa e simplesmente falando: quer casar comigo? E a tendência é que os bons planejamentos, aqueles que são mais valiosos, aqueles que realmente são mais lucrativos, acabem ficando para aquelas pessoas que usam uma técnica um pouco mais refinada, ou que é uma técnica muito mais voltada ao: me conhece primeiro, deixa eu mostrar meu potencial, deixa eu te mostrar qual é o teu futuro comigo, deixa eu te mostrar qual é o nosso caminho junto para a gente chegar num resultado final. E é exatamente assim que se fecham boas negociações. É exatamente assim que se entende. Se você parar e analisar essa minha analogia que eu acabei de colocar, um casamento nada mais é do que uma relação entre duas pessoas. É um relacionamento. É a decisão de manter um relacionamento a longo prazo. E o que é um tratamento odontológico? É uma decisão onde duas partes, dentista e paciente, vão fazer um acordo para resolver um problema dos dois. O problema do dentista é precisar de dinheiro, tem que trabalhar, é assim, isso aqui custa dinheiro, manter filho na escola custa dinheiro, fazer viagem custa dinheiro, praticar odontologia custa dinheiro, manter consultório aberto, pagar funcionário, pagar imposto, tudo isso custa dinheiro. Então é uma relação que o dentista precisa, senão ele não vai sobreviver. Agora o paciente também busca alguma coisa. E o que ele está buscando? Às vezes ele está buscando conforto mastigatório, às vezes ele está buscando ausência de dor, às vezes ele está buscando rejuvenescimento. Às vezes ele está buscando conforto, às vezes ele está buscando autoestima, às vezes ele está buscando um incômodo físico que ele não aguenta mais. Então, ou seja, quando você encontra um dentista que sabe o que o paciente quer e um paciente que tem um problema que esse dentista resolve, é mais fácil haver ali um relacionamento que vai começar. Se nós estamos falando de apenas um dentinho quebrado, eu tenho uma borda incisal quebrada, que não seja na frente, vamos imaginar menos. Eu tenho uma restauração pequena de premolar que caiu, não está doendo, não tem dor espontânea, mas o paciente sabe que ela soltou, não está lá mais. Bom, o processo decisório para se consertar esse dente é muito mais simples do que o processo decisório para se fazer uma reabilitação oral, para se fazer um tratamento ortodôntico que vai durar 2 anos, para fazer implantes, para fazer um protocolo, para fazer casos de harmonização orofacial. Ou seja, justamente aqueles casos clínicos que são mais lucrativos, que têm ticket mais alto, são aqueles que demandam muito mais relacionamento
prévio para ser executado, porque são decisões mais complexas. Então, a partir do momento que você consegue entender que o seu paciente também tem dificuldades para entender, você consegue criar um passo a passo para tornar claro para o seu paciente. Vamos fazer aqui uma enquete. Por exemplo, você que está me assistindo aqui agora, você tem absoluta certeza que os seus pacientes deveriam fazer todos os planejamentos com você? Você tem dúvida disso? Você não acha que o seu paciente, quando pega lá o teu planejamento, ele não deveria falar: doutor, é isso que eu quero, vamos fazer. Não é isso que ele deveria fazer? Resposta sim ou não? Escreve para mim. Não é, quando você faz um planejamento, você não faz um planejamento que o paciente deveria olhar e falar: é exatamente isso que eu queria. Por que você tem essa certeza? Você já parou para pensar? Por que você tem essa clareza de que o paciente deveria aceitar o seu planejamento? Pois eu tenho a certeza. E sabe por quê? Porque você sabe o quanto esse planejamento é bom para o seu paciente. Como você sabe que esse planejamento é bom, quando você faz ele, você fala: é isso aqui que o meu paciente precisa, então ele deve aceitar. E por que o paciente não aceita? Porque o paciente não tem esse mesmo nível de conhecimento que você tem. O paciente não tem essa mesma clareza que você tem. O paciente não vê a própria saúde com tanta prioridade quanto você vê. E a gente não pode pegar essa realidade deles, que é, na verdade, a forma como esse paciente é, e simplesmente ignorar ou julgar como algo negativo. Falando, por exemplo, as pessoas não valorizam saúde bucal, as pessoas não valorizam odontologia. Elas preferem usar um iPhone do que ter um dente bonito. Às vezes é verdade. Mas nós temos que fazer a nossa meia-culpa nisso aí. Porque, de alguma forma, nós não estamos comunicando de uma forma tão clara a ponto do seu paciente ter a mesma certeza que você tem que ele deveria fazer o tratamento. Então, veja bem, negociação com o paciente nada mais é do que tornar para aquele paciente claro a informação como é para você. Ou seja, se o seu paciente entender o que você entende, ele vai fazer com você, com uma única exceção: não tem o dinheiro. E essa é uma exceção que não dá para a gente resolver, porque nós não somos bancos, nós não somos financeiras. Então, se o paciente realmente não tem dinheiro, não tem o que fazer. Agora, não ter dinheiro quase sempre é a desculpa mais fácil de se dar e não o motivo real. Porque se a pessoa realmente não tivesse dinheiro, talvez nem no consultório ela teria ido, porque ela não tem dinheiro. Então o que ela está fazendo ali no consultório? É igual pensar assim, não tenho dinheiro para ir no restaurante, mas eu vou entrar no restaurante, olhar o cardápio, ver que eu não tenho dinheiro, entregar de volta e falar: tchau, tô indo embora, não tenho dinheiro. Não faz sentido, você não vê as pessoas fazendo isso. Por que não? Agora, por que as pessoas falam que não tem dinheiro? Pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas, quando estão numa loja vendo roupas, e chega um vendedor do lado e fala: posso ajudar? Aí você fala: não, tô só olhando. É a mesma razão, é exatamente a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro é igualzinho eu tô só olhando. É a mesma, é a desculpa mais fácil para se dar quando você não tem um entendimento daquele planejamento do jeito certo. Então, se você entendeu essa parte, se você sacou aqui comigo, faz um favor. Compartilha esse vídeo, por favor. Compartilha dentro da página da Odontobrand. Olha só, existe a possibilidade de você estar me vendo no YouTube, e se for o caso, eu peço que você desça um pouquinho a tela e clica no link para você vir para o site da Odontobrand, porque lá no site tem a possibilidade de você deixar seus comentários, de eu ler os seus comentários e responder, porque é ali que eu vou conseguir ver você. E também tem a possibilidade de você ir para o canal do Telegram,
lá no canal do Telegram, você vai ter acesso a todos os materiais que eu vou disponibilizar após essa live, inclusive as anotações que eu estou fazendo aqui. Então, eu te recomendo fortemente que você vá para lá. Agora, se você já está aqui, se você já está na página, tem um botão compartilhar aqui e eu peço carinhosamente que você possa compartilhar isso aqui nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook ou em qualquer lugar que você puder fazer isso, porque isso ajuda o nosso trabalho e ajuda também aquele seu colega que provavelmente você gosta dele. Fechou então? Então vamos lá. Vamos entender então como criar uma conexão de confiabilidade. Porque o que eu acabei de falar para você aqui, ó? Eu acabei de dizer para você que a negociação nada mais é do que deixar tão claro para o seu paciente como é para você o planejamento. Você tem uma clareza de planejamento, você sabe o quanto aquilo ajuda o paciente, mas o paciente não sabe. Então a gente precisa ter uma forma de atingir o cérebro daquele paciente. E aí começam as primeiras técnicas. Porque não é todo mundo quem aprende ou entende da mesma forma. Cada pessoinha no mundo tem um jeitinho certo de ser ouvido, de ser entendido. E a gente, como profissional, precisa aprender isso, porque se você aprender isso, você rompe essa barreira e o teu paciente vai pegar melhor aquilo que você se propõe a fazer para ele. Então, olha aí no nosso slide, ó. O primeiro passo para a gente chegar lá é criar uma conexão de confiabilidade, porque, obviamente, o seu paciente precisa confiar em você. Se ele não confiar em você, eu não estou dizendo aqui que se o paciente não confiar, ele não vai tratar. Não, eu estou dizendo que se ele não confiar, ele não vai nem te falar direito o que ele precisa. Ele não vai nem te dar uma boa anamnese. Ele não vai nem sequer chegar numa conversa que seja útil para vocês ao longo do tratamento. Então, não ter confiança não é para fechar o tratamento. Não ter confiança impede que o próprio desenrolar de um planejamento consiga ser minimamente bem feito. Então, a primeira coisa, assim, é você entender quem é esse paciente. E nesse nível, o melhor cenário possível seria você conhecer a necessidade do paciente antes mesmo de atender ele pessoalmente. Presta atenção. Quando é que você vai atender o paciente pessoalmente? Quando você chama ele lá, ô doutor João, dona Maria, vem para a sala aqui. Você vai atender ele. Mas o ideal é que você não olhe e fale, ô João, prazer, eu sou o Éder. O ideal é que você já saiba quem é o João, pelo menos. O que eu preciso saber, o Éder, do João? Vamos aqui para a gente ter uma ideia. Primeiro é saber quem que é o João. O João é o quê? Ele é padeiro? Ele é um empresário? Ele é um cabeleireiro? Ele faz o quê? Quem é o João? De onde ele surgiu? Ele é parente de alguém? Ele já é amigo do consultório? Ele é amigo de algum amigo? Ou seja, quem indicou o João? Como é que o João chegou aqui? O João viu um anúncio meu? Ou ele passou na porta e entrou? Ou foi uma vizinha que indicou? Ou foi a mãe dele? Ou foi a tia dele? Ou foi a esposa dele? Tudo isso é muito importante. E agorinha isso vai fazer mais sentido para você. Mas é muito legal que você tenha essas três informações. Quem é o paciente, quem o indicou e por que ele está lá. E, Éder, qual que é a boa forma de eu conseguir isso? Qual que é uma boa recomendação, Éder, para eu conseguir isso? O que eu recomendo dentro do Gestão Total é o seguinte, eu vou te mostrar aqui mais ou menos, você vai conseguir ver. Aliás, eu vou disponibilizar isso aqui, mas só lá no Telegram. Então, se você não está no Telegram, eu não vou conseguir te enviar isso aqui. Mas isso aqui é uma ficha de boas-vindas. É uma espécie, para traduzir assim de uma forma mais clara para você, é uma espécie de pré-anamnese. E o ideal é que o seu paciente preencha isso aqui antes de você contactar com ele. Para eu te dar uma ideia, eu vou te dizer o que tem aqui, ok? Depois, lá no Telegram, eu te dou uma cópia disso. Mas aqui eu não tenho como projetar isso para você, então eu vou dizer o que tem e lá depois você confere comigo. Ó, parte 1, que é a parte dos dados, que é o nome da pessoa, se ele é o próprio paciente ou se ele é responsável por um outro, o endereço desse paciente, o telefone desse paciente, o celular, o WhatsApp dele, e-mail, CPF, profissão, data de nascimento. Pra você saber
o básico do básico do paciente. Esse é o básico básico. Agora, tem uma parte aqui que é a parte 2. E agora eu vou falar da parte 2, tá bom? Fica aqui comigo, aguenta aí. Tem a parte 1, parte 2. Parte 1 é saber quem é a pessoa. Mas agora nós vamos entender o que é conhecer melhor isso aqui. Agora daqui um ou 2 slides. Assim que você tem acesso a quem é esse paciente, quem indicou esse paciente e o que ele está fazendo ali, ou seja, você já está conversando com o seu paciente, você vai sentar ele, você está conversando com ele, a minha recomendação é que você lance mão do que eu chamo de pergunta de ouro. E o que é a pergunta de ouro? Quem é aluno de gestão total sabe o que é a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é projetar o paciente. Basicamente fazer o seguinte, ó. Você pegar o paciente e falar assim, ó, Dona Maria, seu José, vamos supor que seja Dona Maria. Dona Maria, faz o seguinte, se eu estivesse terminando o seu caso hoje, se hoje eu estivesse terminando o seu caso clínico, e eu te desse um espelho, Dona Maria, toma aqui, ó, pega um espelho, Dona Maria. O que a senhora está vendo nesse espelho? O que a senhora está sentindo? O que teria que acontecer aqui? O que a senhora teria que ver para a senhora ficar extremamente satisfeita e ter certeza que fazer o tratamento comigo foi a melhor coisa que a senhora fez na vida? Essa é a pergunta de ouro. E por que ela é tão importante? Na sua anamnese deve ter um lugar específico para anotar a pergunta de ouro, inclusive. E por que ela é tão importante? Quando você pergunta para o paciente, projetando ele no futuro, como ele estaria se vendo feliz, satisfeito, o paciente desbloqueia uma série de medos e fatores que normalmente eles não falam pra gente quando você simplesmente chega para ele e fala: o que é que está te incomodando? Qual a sua queixa principal? Lembra dessa pergunta da faculdade? Queixa principal? Pois é, eu aboli dentro do Gestão Total, tomei essa liberdade, até porque a queixa principal era uma tradução errônea feita para esse tipo de informação que você precisa captar. E eu coloquei no lugar dela a pergunta de ouro. Porque a pergunta de ouro, ela projeta o paciente para a satisfação dele no término do tratamento. Ou seja, se você está pegando uma pessoa que está incomodada com a cor do dente, ela vai te falar no futuro que ela está vendo um dente branco. Se você está pegando uma pessoa que às vezes está com dente amarelo, está com dente torto, mas a queixa dela é outra coisa, ela está te colocando exatamente o futuro dela, aquilo que a incomoda. Às vezes, você, por exemplo, que é dentista, já deve ter pegado esse caso. Você tem um paciente que você olha para ele claramente e fala: meu Deus, esse paciente precisa usar aparelho. Mas a queixa dele não é aparelho. Ele fala: não, doutor, meu dente tá bom, eu gosto do meu sorriso. Porque às vezes ele gosta mesmo. Não quer dizer que ele não precisa de aparelho. Quer dizer que se você simplesmente chegar para ele e falar: você precisa de aparelho? Ele vai falar: não, não preciso não. Ele não sente isso. Agora, se você acessa o futuro dele, que é, por exemplo, não, doutor, eu queria ter o meu sorriso bonito. Eu queria que o meu sorriso fosse branquinho. Eu queria, assim, dar um sorriso e sentir orgulho do meu sorriso. Eu não queria ficar com vergonha do meu sorriso. Aí você acha os ganchos, os argumentos que vão falar para o teu paciente, que você vai usar com o seu paciente, para mostrar para ele o planejamento correto. Ou seja, a pergunta de ouro, ela já vai não só quebrar barreiras com o seu paciente, não só mostrar para o seu paciente que você realmente se importa com ele, como vai ser extremamente útil para direcionar o seu planejamento. Para direcionar se você vai seguir por uma linha ou outra. Porque existem situações onde você pode fazer 3, 4 tipos diferentes de planejamento. E o que você vai fazer? Vai fazer 4, 5 tipos de planejamento, apresentar para o paciente e falar: escolhe aí? O paciente não vai saber escolher. Agora, pergunta para ele, faz a pergunta de ouro, chega lá no futuro e você já sabe exatamente qual é o planejamento ideal para o seu paciente. Isso vai te poupar tempo, energia e vai fazer o seu paciente ter aquela sensação de: nossa, ele acertou de primeira, era o que eu queria. Mas segura aí a pergunta de ouro, que agorinha também eu volto nela, entendeu? Eu tô colocando várias informações aqui para você, mas agorinha a gente fecha esse ciclo e você vai entender que a negociação nada mais é do que um processo de esclarecimento entre você, profissional, e cliente. Essa é a essência de uma boa negociação. Seguindo aqui, vamos para o segundo passo.
identificar o canal preferencial de comunicação. E olha só, isso aqui pode parecer um pouco novidade para a maioria das pessoas, mas o canal preferencial de comunicação é como cada um de nós capta a informação. Eu tenho o meu jeito de captar a informação, você tem o seu paciente tem o dele, a sua mãe tem o jeito dela, e cada um de nós temos formas diferentes de captar a informação externa, ou seja, a nossa leitura do mundo. As informações faladas, vistas, ouvidas ou sentidas, para mim e para você, tem importância diferente, tem nível de mais profundidade ou menos profundidade. A gente precisa acertar esse nível de profundidade no paciente, porque lembra que eu falei no início da aula que o nosso grande objetivo na negociação é pegar a clareza que você tem aqui na sua mente do planejamento e conseguir passar para a cabeça do paciente. Fez isso, o paciente fechou. A única opção é: não tenho grana, doutor. Aí não tenho o que fazer. Não tenho grana, não é departamento odontológico. Existem alguns pacientes que são chamados visuais. O que é um paciente visual? Eu vou passar isso depois nas anotações para você, lá no Telegram. Mas só para você pegar aqui, ó. Ele é mais atento à cor, combinação de cor e harmonia. E o paciente visual, ele é aquele cara que gosta de ver a imagem do belo, do bonito, da proporção, do dente branco, do detalhe, da sutileza ali, da textura do dente. Ele capta isso. Ele tem essa sensibilidade visual de captar rapidamente disso. E essa é uma forma pela qual esse paciente visual entende o seu planejamento. Lembra que o nosso desafio é fazer o que está na sua cabeça, ir para a cabeça do paciente? Se você tem um paciente assim, ó, extremamente visual, a forma como isso vai acontecer para esse paciente é através de imagens, detalhes, coisas que ele vê. Por exemplo, uma coisa que o paciente visual se apega é a organização da sua mesa, a distribuição da sua bancada. Se você tem um paciente visual na sua frente e a bancada está bagunçada, aquilo para ele é uma sensação horrível. Se tem uma teia de aranha ali em cima, ele vê. Se tem uma manchinha no teu refletor, ele vai ver. Porque esse paciente tem essa capacidade extremamente desenvolvida. Então, muito da percepção dele em relação a você e em relação ao seu planejamento vai se dar através do aspecto visual. Então, se você tem um paciente visual, você precisa utilizar esse canal de comunicação ao seu favor. Esse é o canal pelo qual você vai levar a informação do planejamento para a cabeça dele. Por quê? Porque é o jeito que ele aprende mais fácil. É o jeito que ele pega as coisas mais fácil. Agora, tem só ele, Éder? Não. Temos o auditivo. E se o visual é aquele cara que percebe cada detalhe, o auditivo é aquele cara que gosta do conversar. Ele gosta de história. Ele gosta de contar, de explicar o que aconteceu com ele. E da mesma forma, ele gosta de ouvir o que você tem a dizer. Então, o paciente auditivo, ele é aquela pessoa que você não vai mostrar para ele o aspecto visual da textura do dente, mas você vai explicar para ele que durante o planejamento, que o tratamento que você está propondo tem essa situação, essa característica, e explicar para ele por que isso é importante. O paciente auditivo é aquele que você vai conversar. Ou seja, se você é aquele dentista apressadinho, que quer sentar o paciente 15 minutos depois, tchau paciente que eu quero ver outro, paciente auditivo não vai fechar com você. Você vai perder paciente auditivo o tempo todo. Agora, tem paciente auditivo que só precisa de uma restauraçãozinha simples, e tem paciente auditivo que precisa de uma reabilitação completa. Então fica aí a dica para você. Toda vez que você
faz um atendimento muito rápido, você pode fechar alguns casos, mas os pacientes auditivos provavelmente não vão fazer parte do seu grupo de clientes. Você vai perdê-los. E também não vai receber indicação de auditivo. Por quê? Obviamente, a indicação ela vai quando você reconhece um próximo como bom e aí manda o seu colega para ele e fala assim, ó, meu amigo, vai lá com o Dr. Weder porque ele é bom. E se ele é um paciente auditivo, o conceito dele de bom é porque ele se conectou com a parte auditiva. E tem um terceiro tipo. E calma, que nós vamos trabalhar só com esses três aí, a coisa não é tão complicada. O terceiro é o sinestésico. O sinestésico vem de sinestesia, vem de contato, vem de percepção. O paciente sinestésico é aquele conectado com emoções, com sensações, com cheiros, cheiro de limpeza, cheiro de coisas bacanas. O paciente sinestésico é aquele que valoriza o aperto de mão, o toque leve. E isso é importante para ele, a textura do dente, a sensação do que está acontecendo. O paciente sinestésico é extremamente conectado com isso. Então o canal pelo qual... Olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Vou até beber uma água. Pausa. Para a gente pensar. Saca bem. Paciente, planejamento. Paciente visual, para ele sacar isso aqui, você vai ter que usar e abusar dos aspectos visuais. Paciente auditivo, você vai ter que usar e abusar da comunicação. Explicar, forçar o detalhe. Paciente sinestésico, você vai trabalhar em cima da emoção, da sensação, do quanto ele vai sentir prazer ou conforto com aquele dado tratamento. Por quê? Porque é assim que ele te entende. Veja que o que eu tô falando aqui para você agora, presta muita atenção nisso. Muita atenção mesmo. O que eu tô falando para você aqui agora não é diquinha de neuromarketing ou de gatilho mental. O que eu tô te falando aqui é pessoas. Eu estou te explicando como que as pessoas conseguem te entender. E se você não tiver a abertura, se você não abrir aqui o seu coração, se você não abrir a sua mente para entender que uma pessoa diferente de você vai perceber o universo, o mundo, de forma diferente, você vai se restringir ao potencial que você consegue hoje. Se você, por acaso, você é ou visual, ou auditivo, ou sinestésico. Se você quiser provar isso, é só ir lá pro meu canal do Telegram, que amanhã, quando eu colocar lá para você a minha ficha, você mesmo preenche e você vai descobrir o quão visual você é, o quão auditivo você é, o quão sinestésico você é. Provavelmente você se identificou com alguma dessas partes em você mesmo. Provavelmente. Agora, se você identifica isso também no seu paciente, a única coisa que vai acontecer é que você vai pegar esse planejamento bonitão aí que tá na sua cabeça, que você fez lá curso de DSD para aprender, que você fez curso de pério, que você fez curso de Hoff, que você fez curso de implante, que você fez curso de orto, que você fez curso de ATM, que você fez curso de integrativa, que você fez curso de qualquer coisa que você fez, e aí aquele conhecimento massa que tá na sua cabeça vai conseguir chegar no teu paciente. Isso vai refletir para você em mais paciente, em mais satisfação. Sacou isso? Então vamos lá. Vamos agora para um passinho a mais do que visual, auditivo e sinestésico, que é o seguinte, ó. Presta atenção nessa observação. Ninguém é 100% visual, ninguém é 100% auditivo e ninguém é 100% sinestésico. Nós somos variáveis. Só que eu, você e o seu paciente, nós somos uma parte mais visual, uma segunda parte mais auditivo, uma terceira mais sinestésico. Ou a gente é mais sinestésico, menos auditivo, menos visual. E esse é o lance. Sacar isso é o que faz a diferença. Ou seja, eu não tenho que pensar que eu só vou pegar um paciente visual e só vou ter que mostrar a fotinha para ele. Porque se o auditivo dele for alto também, pode ser que seja,
Quer dizer que você tem que mostrar a foto e explicar. E ouvir também, porque o paciente auditivo precisa ser ouvido. Se ele é sinestésico e visual, você tem que mostrar, mas você tem que emocionar aquele paciente. No sentido de mostrar para ele, quando eu falo emocionar, é no sentido de quão é importante, por exemplo, para um paciente sinestésico, o prazer de alimentar-se bem, de mastigar uma carne, de mastigar uma alface, de poder deglutir e sentir bem. Porque o paciente sinestésico é o paciente das sensações. Então, se ele é um tanto quanto sinestésico, a sua comunicação desse planejamento maravilhoso que você aprendeu a fazer, precisa abordar esse fator. E se você fazer isso, você vai além dos famosos esqueminhas de apresentação de planejamento e começa a entender que você consegue fechar quase todos os seus casos com uma grande limitação, que é o paciente que não tem dinheiro. O paciente não tem dinheiro, não tem muito o que fazer não, porque afinal de contas você não é banco e você não financia paciente, pelo menos não deveria ser. Agora, os outros você consegue fechar, você consegue finalizar. Vamos andar mais para frente, que tem muita informação aqui, mas fica comigo, respira, que nós estamos indo bem. Vamos para o terceiro passo, que é o planejamento. Olha só, eu já dei uma dica ali atrás, que quando você faz a pergunta de ouro, ou seja, o que é a pergunta de ouro? Perguntar para o paciente o que é que ele precisa ver no final do tratamento para que ele fique extremamente feliz com o tratamento, para que ele saiba que deu certo. E às vezes o paciente vai falar para você que ele está vendo o dente alinhado. Às vezes ele vai falar para você que o dente está branquinho. Às vezes ele vai falar para você que ele está mastigando. E veja que dente branquinho, dente alinhado e mastigando são objetivos de uma reabilitação oral, por exemplo. É os três. Agora, se o paciente fala para você na resposta da pergunta de ouro que ele está mastigando bem, meu amigo, você está diante de um paciente que quer mastigar. Então, foca em mastigar. Foca na comunicação desse planejamento aqui, que tanto envolve mastigação, estética e alinhamento dos dentes, mas ele vai se decidir quando você falar para ele que ele vai mastigar bem. Porque o alinhamento não foi o que ele te falou primeiro, na resposta de ouro, na resposta da pergunta de ouro. Ele te falou que ele está mastigando. Então veja que o paciente não só direciona o planejamento que você tem que fazer quando ele te responde a resposta da pergunta de ouro, como ele já te diz como que você tem que explicar para ele. Você só vai ter que explicar para ele do jeito que ele te falou que quer sentir. Ele quer sentir a mastigação eficiente, ou ele quer o dente branquinho, ou ele quer um aspecto visual, ou ele quer segurança. Ele vai te dizer o que ele quer. E aí você só precisa reforçar isso. Agora, você precisa anotar isso na ficha, na sua ficha de anamnese, porque você não vai confiar na tua memória para todos os seus pacientes, que provavelmente vai dar errado. Outra dica no planejamento, por favor, não queime a largada. O que é queimar a largada? Queimar a largada é o seguinte: pegou o paciente, você tem aí 10 anos de experiência fazendo cirurgia, 10 anos fazendo botox, 10 anos fazendo cirurgia de reconstrução papilar, fazendo restauração, fazendo faceta. Aí você vira pro paciente e fala, olhou pro paciente, olhou. Ah, esse aqui é só a gente pôr um aparelho. Ah, isso aqui é um protocolo. Ah, não, isso aqui é só fazer um implante. Isso é queimar largada. Queimar largada nada mais é do que pegar aquilo que é importante pra caramba, que é o seu conhecimento, que são seus anos de estudos, e simplesmente falar, ah, isso é simples, é só fazer um implante. Por quê? Porque aí você mesmo se desvalorizou. Você mesmo pegou seus anos de estudo, seus anos de treinamento, que te proporcionou ficar bom naquilo, a ponto de achar até que é fácil, e falou pro paciente, é fácil. Aí o que acontece? Se uma coisa é fácil, automaticamente ela é barata. Aí fica difícil cobrar caro por uma coisa que você falou pro paciente que é fácil, que é simples. É muito difícil.
Aí depois chega no final o paciente, doutor, mas tá caro, hein? Aí você acha que o paciente não tá ele não tá me valorizando, mas lá atrás você chegou pra ele e falou que era simples. Pô, não é brincadeira não, se você que tá me vendo agora chega pra mim e fala que uma coisa é simples, eu falo, tá bom, quanto custa pra você resolver pra mim? Você fala que custa 10 mil reais? Eu vou falar, pô, se fosse complexo então eu ia ter que te pagar 1 milhão? O que é isso? Se é simples, tem que ser barato. Então não queima a largada, chegando com a solução antes do tempo, mesmo que ela esteja extremamente clara na tua cabeça. Outra coisa que eu vou explicar melhor no próximo slide, o produto não é a solução. Produto não é solução para ninguém. Se você olhou para o paciente, pegou o paciente está faltando um dente, tem sei lá, por qualquer motivo, perdeu o dente, precisa de um implante. E você chega e fala, ah não, você só precisa de um implante. Sabe o que você fez? Você falou para o paciente que você não é importante, que o importante é o implante. E aí? Como é que depois cobra caro por uma situação dessa? Se você acabou de falar para o paciente que quem vai resolver o problema dele não é você, é o implante. Aí você começa a entender por que você faz, às vezes, aquele planejamento bonitão, show de bola, quando você mostra para o paciente vai lá e faz com o vizinho, faz com o outro colega. E sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque, às vezes, na comunicação, o que você passou para o paciente não foi a importância do seu serviço, mas foi que o paciente precisava de um implante, de um produto. Então, se é um implante que é a solução, pode ser o seu implante, mas pode ser o implante da concorrência. Pode ser qualquer um. A mesma coisa para aparelho, a mesma coisa para botox. Toda vez que você torna um produto como solução, o preço começa a ser balizado pelo produto. Se o concorrente faz implante mais barato e você falou que tudo que ele precisa é do implante, eu acredito em você, doutor. Então eu vou pagar mais barato no implante, porque ali está mais barato, aqui está mais caro. Muitas vezes a gente perde paciente só porque a gente fez isso. E terceiro, isso aqui é um mito, hein? Presta muita atenção nisso, muita mesmo. Tempo não é importante. Recurso de diagnóstico, sim. Vamos entender a profundidade dessa frase. Algumas pessoas pensam assim, Éder, eu posso fazer um atendimento do paciente, receber o paciente hoje e já entregar o planejamento para o paciente no mesmo dia? Você pode. Você pode, desde que você tenha recursos suficientes para chegar no planejamento sem ter pulado etapas. Porque se você pega uma reabilitação oral e planeja ela em um dia, sem ter tomografia, sem ter exame de sangue, sem ter... Eu não vou dizer para você que você tem que ter exame de sangue, tomografia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que durante a tua anamnese, você que está lá, você que está na realidade, está vendo a coisa acontecer. Você está diante de um paciente de reabilitação oral, sei lá, tudo nele indica que ele pode ser diabético. Poxa, você vai fazer um tratamento nesse paciente sem ter certeza? Será que se ele for um diabético não vai prejudicar o seu tratamento? Então essa que é a questão que eu estou trazendo para cá. O tempo que você demora para fazer o planejamento não é o mais importante. O importante é que o recurso de diagnóstico tenha sido cumprido. Se você conseguir os exames que você precisa, seja ele fotográfico, seja ele imagem, seja ele escaneamento, seja ele DSD, seja ele exames laboratoriais, sejam exames de imagem, se você conseguir aquilo tudo num dia só e chegar à conclusão de um planejamento do início ao fim, de acordo com o que o paciente respondeu na resposta da pergunta de ouro, perfeito, não tem problema nenhum fazer em um dia. Agora, se você não tem esses recursos e quer fazer rapidão, porque você quer fechar o caso, provavelmente você vai cair lá no meu primeiro slide. Aquele que eu falei assim, ó, quer casar comigo? O que vai acontecer? Provavelmente a pessoa vai embora, porque ela não sentiu
a segurança necessária, porque você não deu os recursos suficientes para ela se sentir segura. E quais que são, então, essas recomendações? Bom, uma coisa que eu preciso te dizer é o seguinte. Quando você fez a sua primeira restauração, você lembra? Sua primeira? Na faculdade? Demorou, não demorou? Provavelmente demorou pra caramba. Eu acho que a minha deve ter demorado umas 2h30 para fazer. Uma resininha. Umas 2h30 a primeira vez. Por aí. Só que você vai treinando, não vai? E quando você vai treinando, você vai ficando melhor. E você vai ficando mais rápido. Só que na faculdade, você não treinou apresentar planejamento para o paciente. A não ser que seja uma extrema exceção, a não ser que você seja a extrema da exceção, eu não conheço nenhuma faculdade que ensina os alunos a apresentarem os seus casos clínicos para os pacientes. Aliás, você tem que convencer o seu professor o que você vai fazer. Quando você vai lá para a clínica integrada, que você tem a condição de fazer um planejamento um pouquinho mais complexo. Mas você não treina a apresentar isso. Da mesma forma que você não treina a apresentar na sua pós-graduação. Seja de implante, do que você vai lá, faz as paradinhas lá, o paciente é muito passivo no sistema de aprendizado. Agora, no consultório, a vida é diferente. No consultório, o paciente é outra pegada. Então, você tem que treinar a sua apresentação. E assim, de tudo que eu estou falando aqui hoje, esse é um dos passos fundamentais, é um dos mais importantes. Se você não treina as suas apresentações, você não fica melhor. Você não entende as suas falhas e você não entende como contorná-las. Então é muito importante, se liga nisso, treinar as suas apresentações. Olha só, em maior ou menor grau, essas 5 objeções que eu vou falar agora vão estar presentes na mente do seu paciente. E eu vou passar por elas para que você entenda como lidar com ela. A primeira delas chama-se risco físico. E o que é o risco físico? O risco físico é o medo de dor. O paciente tem medo de dor. Eu tenho medo de dor. Você tem medo de dor. O mundo tem medo de dor, porque dor é um sinal de que alguma coisa está nos ferindo, machucando ou algo de errado está acontecendo. Então, dor é um sinal cerebral muito negativo. Então, a minha sugestão para você é que você corte a palavra dor do seu consultório, do seu vocabulário e do vocabulário das suas secretárias e de todo mundo que trabalha com você e troque ela por exemplo, desconforto. Desconforto é honesto, porque, obviamente, se você vai fazer uma cirurgia no seu paciente, ele vai sentir um desconforto. Então, você não mentiu para o paciente. Porque uma coisa é você falar, não vai doer nada. Ninguém acredita nisso. Prova disso são crianças. Quem atende criança sabe. Fala para a criança que não vai doer, para você ver. Ela fala, vá, porque criança é sincera. Criança expõe rapidão as coisas. Criancinha pequenininha fala, vai doer sim, ela tem certeza que vai. Então você substitui isso por um leve desconforto, porque isso vai tornar o risco físico do seu paciente menor e ele vai ficar mais propenso a aceitar o seu planejamento. O segundo é o risco de desempenho. E risco de desempenho é o seguinte, é o medo daquele planejamento, esse aqui, não funcionar. E para a gente entender o risco de desempenho, basta você começar a explicar para o paciente, por exemplo, assim, primeiro a gente vai botar um implante, depois que a gente botar um implante, nós vamos fazer uma segunda cirurgia e a gente vai tirar a tampinha do implante e a gente vai colocar uma pecinha chamada cicatrizador. Esse cicatrizador, ele vai fazer um contorno aí na sua gengiva, vai começar a dar um formato de papila, porque é muito importante ter esse formato para a gente fazer uma moldagem. Aí depois eu vou tirar a tampinha, vou colocar um transferente, vou colocar uns produtos aqui dentro para personalizar todo esse sistema, e aí eu vou moldar, depois eu vou mandar para o protético, e aí mandando para o protético ele vai mandar as peças intermediárias, eu vou ter que achar um intermediário para encaixar aí, depois nós vamos ver se esse intermediário está encaixando direitinho, e aí por fim eu vou aplicar a porcelana, e aí a gente vai testar a cor, a hora que tiver tudo bem eu vou ver se a mordida tá boa, e aí sim a gente começa a terminar, e depois ainda tem ajuste para você fazer.
Se você descrever um implante assim, meu amigo, o risco de desempenho vai na lua, porque o cara vai ouvir isso e assim, para você que talvez entenda de implante, você viu que eu fiz uma descrição da coisa. Mas para quem nunca ouviu nada sobre implante, ele já se perdeu na segunda palavra, na terceira palavra. E quando ele se perdeu lá atrás na terceira palavra, ele vai olhar e falar: isso não funciona. Isso não vai dar certo. Se não vai dar certo, eu não quero. Por isso que as explicações excessivas afastam pacientes. Afastam muitos pacientes. Agora, exceção a isso, eu tenho um paciente auditivo. O paciente auditivo, ele gosta de explicação. Agora, é qualquer tipo de explicação, Éder? Não. Me aguarda um pouquinho, segura o paciente aí, ó, o paciente auditivo, que ainda agora em frente, alguns minutos, eu vou voltar explicando como se comunica com o paciente auditivo. Risco financeiro. Risco financeiro é o seguinte, é o medo de perder dinheiro. Então é diferente do risco de desempenho. Risco de desempenho, isso não vai funcionar não. Esse sistema aí que o doutor falou, o jeito que ele me explicou, não vai funcionar não. Risco financeiro é o medo de perder dinheiro. É tipo assim, ó, putz, mas será que se eu pagar para esse cara, será que esse cara vai entregar e eu não vou perder o meu dinheiro? Para te dar um exemplo mais forte sobre isso. Existem pesquisas no Brasil que mostram que a classe social que mais consome sabão em pó da marca Omo é a classe mais pobre. E o motivo para isso é que o pobre, como tem pouco dinheiro, ele não pode errar na escolha do sabão. Então, não só no sabão, em tudo. Então ele é um cara que testa menos marcas novas. O pobre tende a ser menos experimentador porque ele vai no produto que ele confia, que ele sabe que ele não vai perder o dinheiro dele. Então olha como isso é interessante. Isso também acontece com o nosso paciente. Isso vai ficar muito assim forte quando você propõe para o seu paciente tratamentos que são fora do padrão, que são fora do padrão dele, óbvio, do normal dele. Às vezes, se ele está acostumado a um tipo de tratamento por muito tempo, ou a família dele está acostumada com um tipo de tratamento, e você vai ser o cara a fazer uma disrupção disso, tipo, ninguém na família dele nunca fez implante. Ele vai ser o primeiro, o risco financeiro dele é mais alto, porque ele não tem uma base para ele falar se aquilo vai ser seguro ou não para ele. E o que eu tô te falando para isso é para você sacar, para você perceber que quando você está diante desse tipo de paciente, você tem que prever esses medos na cabeça dele. Por isso que é tão mais fácil fechar orçamento de paciente indicado. Se você, por exemplo, vem um paciente para você para fazer um protocolo ou para fazer lentes de contato, e ele foi indicado por alguém que fez lente de contato com você ou fez protocolo com você, a chance dele fechar é fácil, porque ele tem uma bagagem histórica de recomendação e conhecimento e o risco financeiro dele vai ser menor, assim como o risco de desempenho dele vai ser menor, porque ele tem uma pessoa que endossou aquilo ali. Como é que eu faço, Éder, se a pessoa não tem nenhum histórico? Começa a provar para ele, prova social, mostra caso clínico pronto, mostra um monte de coisa que você já fez, vai mostrando para o paciente em computador mesmo, mostra imagem de caso pronto, e o paciente vai ficando menos desconfiado disso. Quarto risco, risco social. O risco social é o seguinte, é basicamente o que a cultura daquele paciente diz sobre ele. Para algumas culturas, um tipo de procedimento pode ser muito bem aceito ou não. Vou te dar um exemplo. Será que o grupo de velhinhas, pensa uma velhinha de igreja, aquela típica velhinha de igreja. Será que um grupo de velhinhas de igreja, ela ficaria apta, aceita a fazer tratamentos extremamente estéticos, extremamente invasivos? Será que o grupo social da igreja dela não ia ficar meio assim, nossa, olha, ela tá fazendo aquilo ali, não sei não. Agora, e o grupo social da academia, das pessoas da academia? Será que eles não iam aprovar
por exemplo, um tratamento estético, um clareamento, uma faceta, um botox. Por quê? O grupo social ao qual você está inserido e o paciente está inserido, ele influencia sobre as decisões de tratamentos que ele toma. Então, você entender o contexto do seu paciente facilita para você oferecer um produto que vai ser mais bem aceito ou não, ou uma alternativa que ele seja mais aceito ou não, de acordo com os grupos sociais do qual ele faz parte. Como é que eu sei, Éder, o grupo social do meu paciente? Tem uma coisa chamada anamnese que tem que ser feita lá atrás, onde você vai perguntar quem é aquele paciente, onde você vai saber com o que ele trabalha, onde você vai saber se ele vem indicado por alguém, porque se ele vem indicado por alguém do grupo da academia, alguém que você já sabe que tem um determinado lifestyle, um estilo de vida, aquele paciente provavelmente vai ser muito adepto às mesmas situações que serviram para aquele paciente que te indicou. Então entenda que fazer negociação nada mais é do que entender a pessoa que está na sua frente. E aí a coisa fica simples. E por fim, risco psicológico, que é uma coisa que não é muito simples de ser abordada por nós, mas está muito ligada a uma situação de auto-merecimento. A pessoa sentir que ela merece estar mais bem, melhor, mais bela, ou se ela não sente que aquilo ali é para ela. Por exemplo, doutor, quando que isso aqui fica bem brutal assim na cabeça? É quando você pega aquela pessoa de mais idade e você fala para ela, vamos fazer um protocolo. E ela fala, doutor, não tem idade para isso mais não. Isso nada mais é do que um risco psicológico. Ela não se sente merecedora disso. Como é que eu converso com esse cara, o Éder? Olha só, o jeito mais fácil é mostrar um monte de velhinha feliz com os dentes bons. Não dente natural, obviamente, mas com os tratamentos bons. Porque nós estamos falando de uma percepção sobre ela mesma. Ela, velhinha, não se percebe com uma boa mastigação ou como algo que ela merece. Então o que você faz? Mostra um monte de gente semelhante a ela, bem. Um monte de velhinha que você tratou, super feliz, super satisfeita. E aí você quebra risco psicológico. Fechou isso aí? Muito bem. Vamos para a parte final da aula, mas fica que agora tem uma parte assim que vai fechar o raciocínio, muito importante. E só lembrando que realmente, se você está gostando dessa aula, se você está gostando desse conteúdo que eu preparei com muitíssimo carinho, acho que deu para perceber que eu dediquei umas boas horas fazendo isso aqui para você, eu peço que você compartilhe. Compartilhe o nosso conteúdo, recomende para um colega seu e vá também lá para o canal do Telegram, que vai ser muito legal te ver lá, para eu poder te mandar também os materiais de lá. Vamos entender isso aí, ó. Isso aí que apareceu à sua esquerda é o gráfico de Bittner. Quem desenvolveu esse gráfico foi um autor chamado Bittner. E eu adaptei ele para odontologia. E basicamente é o seguinte, ó. Vamos começar pela linha branca. Essa linha branca aí, ó, à sua esquerda está escrito fácil de avaliar e comparar, e à sua direita, difícil de avaliar e comparar. Aí em cima está escrito produtos e serviços, e tem duas linhas aí, dois semicírculos laranjas. O semicírculo laranja que está abaixo do produto significa produto. O que é um produto? A caneta é produto, o implante dental é produto, o botox como substância é produto, a dentadura é produto. E o que é serviço? Serviço, meu amigo, é o seu planejamento, a sua execução, o seu conhecimento, a sua habilidade. Isso é a prestação de serviço. E o que o gráfico de Bittner nos mostra, que isso é um trabalho científico, ele comparou o que influencia a percepção de valor de diferentes pessoas sobre produtos ou sobre serviços. E a moral da história é o seguinte: toda vez que você tem a curva aí, ó, a reta, na verdade, deslocada para a esquerda, ou seja, para a região de produtos, você tem uma condição que é fácil de avaliar e comparar. Por quem, Éder? Pelo paciente. E isso vai dizer que aquele seu produto é fortemente influenciado pelo preço de mercado. À sua direita, você tem a noção de serviços.
E a noção de serviço, quanto mais ela é deslocada para a direita, fica difícil de avaliar e de comparar, e isso quer dizer que a percepção do paciente é fortemente influenciado pela experiência do cliente e pelos resultados gerados pelo profissional. Vamos exemplificar isso aqui, ó. Olha só, tô com o meu planejamento, bonitão, meu planejamento tá aqui, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para o meu paciente que a solução dele é implante. Implante é o quê? Produto ou serviço? Olha, implante é produto. Serviço é você reabilitar o paciente. Serviço é você pegar o paciente que está da sua frente e pegou lá a resposta da pergunta de hoje e falou: doutor, eu quero ter segurança na hora de sorrir. Eu não quero mostrar aqui essa falha. Eu tô com vergonha. Serviço é você resolver a vergonha do paciente. É você resolver a dor do paciente. Produto é você botar um implante lá. Então, se você chegou pro paciente que falou para você que quer sorrir melhor, porque ele tem vergonha de sorrir porque ele não tem dente, e você fala para ele, ó, sua solução é um implante. O que você fez aí no gráfico de Bittner? Você deslocou para a linha de produto, fica fácil para o paciente avaliar e comparar você com os outros, e aí a tendência é que ele se decida pelo preço. Isso explica aquele planejamento bonitão, que você foi lá e fez com muito carinho, e o paciente foi e fez com a concorrência, porque a concorrência cobrou R$100 a menos no implante. E a razão pela qual você perdeu esse paciente não foi porque o colega cobrou R$100 a menos, foi porque provavelmente você não conseguiu mostrar para o paciente que você estava fazendo um serviço, mas você mostrou para ele que você estava oferecendo um produto. E produto comparável só se eu for bobo para pagar mais caro. Vou te dar um segundo exemplo. Isso aqui, essa caneta, custa R$10 no mercado A e custa R$15 no mercado B. Se eu preciso de uma caneta é produto. Eu posso pagar R$10 no mercado A e 15 no mercado B. Qual que vai ser a minha escolha? Se eu for uma pessoa com mínimo de inteligência, eu vou pagar R$10, porque afinal de contas eu não preciso gastar R$15 desnecessariamente porque eu preciso de uma caneta. Se você fala para o paciente que ele precisa de um produto, é assim que ele vai pensar. Se você fala para o paciente que ele precisa de botox, é assim que ele vai pensar. Se você fala para o paciente que ele precisa de aparelho, é assim que ele vai pensar. Então a questão é mostrar para o paciente que você entrega resultado. O próprio slide está te dizendo aí o que você tem que fazer. Resultado. Resultado gerado é o que vai fazer o seu paciente entendê-lo. Olha só, zona perigosa. Toda vez que você tender a tornar a sua prestação de serviço uma percepção de produto, você está desvalorizando o seu serviço. E eu quero que você tome muito cuidado, porque a gente naturalmente tende a tornar as soluções produtos. É uma tendência nossa que a gente tem que ficar esperto. Eu quero que você entenda que quanto melhor você ficar como dentista, mais você tem que entender que você está prestando serviço. Não é porque é fácil para você fazer um implante que você vai falar para o paciente que a solução dele é um implante. Não, não, não. Não é que é fácil fazer implante, meu amigo, é porque você já treinou muito e ficou bom nisso. Então valorize o que você fez, fazendo deslocar para frente. Como que eu faço isso? Em vez de você falar que o implante é que o paciente precisa, você vai focar no resultado que o paciente precisa. O resultado dele é o quê? Se ele reclamou que ele não está sorrindo, é que ele precisa voltar a sorrir com segurança. Se ele reclamou que ele está com vergonha, é que ele não vai ter mais vergonha, que ele vai ter segurança para mastigar. Tudo que ele responde para você na pergunta de ouro. Muito bem, vamos para o quarto passo aqui, ó. Ainda sobre treinando apresentações. Vamos lá, fazendo um resumo. Reforço da pergunta de ouro, ok? 2. Use o canal preferencial de comunicação. Vamos entender isso. Se o paciente é visual, foca em imagem e detalhe, porque é isso que ele vai prestar atenção. Se o paciente é auditivo, mostra, explica, exemplifique com histórias de outros pacientes. Depois você para. Aí você pergunta para o paciente se está tudo bem.
e você escuta o paciente. Depois você continue. Por quê? Porque ele é um paciente auditivo. É assim que ele saca as coisas. É assim que ele pega o teu planejamento e entende. E por terceiro grupo, que é o sinestésico, reforce as sensações, emoções, toque levemente o paciente, tocar. Só que é o seguinte, a gente só toca paciente levemente na mão, a gente nunca aperta paciente. Isso aqui pode ser desrespeitoso ou mal interpretado. Você só toca assim, colocando a mão em cima, nunca pegando, só apoiando. E se você vai tocar no corpo do paciente, é sempre nas costas, no ombro, nas costas. Nunca na região frontal. Nunca toque seu paciente aqui, porque pode ser mal interpretado. Sempre aqui, ó, costas, região aqui. E sem apalpá-lo, obviamente. Ok? Isso era para pacientes sinestésicos. Agora vem cá. Eu vou fazer um gancho aqui que eu deixei aberto com você. Eu falei para você que a gente tem uma ficha de boas-vindas, né? Eu vou entregar ela lá no grupo do Telegram amanhã. E eu falei para você que tem a parte 2, que é como é que você entende se o paciente é visual, auditivo ou sinestésico. E aqui, na Odonto Branding, o Gestão Total, ele criou um processo pelo qual a gente, fazendo apenas 3 perguntinhas, a gente entende se o paciente é visual, auditivo ou sinestésico. Pega aí, segura aí que eu vou passar as perguntinhas para você, depois eu te entrego elas lá no Telegram. Olha só, pergunta número 1. Quando você precisa escolher produtos para o seu uso pessoal, você vai perguntar isso para o paciente, ok? Ou sua secretária. E aí vai ser assim, ó, nota de 0 a 10. Ele vai definir nota de 1 a 10, onde 1 é pouco verdadeiro e 10 muito verdadeiro. Então a pergunta 1, quando você precisa escolher produtos para o seu uso pessoal? Opção 1, gosto de pesquisar na internet, revistas ou catálogos para entender mais sobre o que é melhor para mim. Ele vai marcar o paciente se isso é muito verdade ou pouco verdade, de 1 a 10. Opção 2, gosto de perguntar para amigos ou outras pessoas que já tiveram a mesma dúvida ou necessidade. Ele vai marcar, de 1 a 10. 3, gosto de experimentar e testar opções antes de me decidir. Ele vai marcar de 1 a 10. Agora é o seguinte, deixa eu te mostrar o segredo das coisas. Ó, na pergunta, a resposta número 1 está escrito aqui, ó. Gosto de pesquisar na internet, revistas ou catálogos para entender mais sobre o que é melhor para mim. Esse paciente que gosta... 2, gosto de perguntar para amigos ou outras pessoas que já tiveram a mesma dúvida. Olha só, quem que gosta de perguntar? Quem gosta de perguntar é auditivo, é sinestésico ou é visual? A pessoa gosta de perguntar. Quem gosta de perguntar é auditivo. Então, se a pessoa marca uma letra alta para essa opção, eu sei que a tendência dela é ser auditiva. Se por acaso ela gosta de pesquisar na internet, revista, catálogo, ela gosta de ver, ela é visual, ela gosta de fuçar, ela gosta de olhar os detalhes. Lembra da pessoa visual? Ela senta na tua cadeira, ela tá olhando pro teto, vê se tem uma gotinha de sangue lá, ferrou, acabou a conversa. Porque ela é visual. Então ela vai querer ver, então ela vai buscar informação. Então a pessoa que é visual, ela vai marcar alto para essa questão aqui. E a terceira... Gosto de experimentar e testar opções antes de me decidir. Pessoa sinestésica gosta de experimentar, porque ela gosta de sensação, ela gosta de sentir. Então, assim, ó, são 3 perguntas só. Eu só li a primeira para você, que é quando você precisa escolher produtos para uso pessoal. Aí a primeira, se ela marcou alto, que ela gosta de pesquisar na internet, é porque ela tem uma tendência a ser visual. Se ela gosta de perguntar para os outros, é porque ela é muito auditiva. E se ela gosta de experimentar é porque ela é sinestésica. E quanto mais... E são 3 perguntas, ou seja, eu vou somar as 3 perguntas e eu vou saber se eu tenho um paciente muito auditivo ou pouco auditivo. Se ele é muito auditivo, eu vou ter que explicar muito para ele. Falar, gastar saliva e escutar. Porque é isso que esse paciente... É assim que o meu planejamento vai para a cabeça dele. Porque é assim que ele capta a informação.
Se o meu paciente é muito visual, eu vou ter que mostrar imagem para ele. Eu vou ter que mostrar detalhes para ele. Conversar sobre os detalhes, porque é ali que ele vai entender o planejamento que está na sua cabeça e vai passar para a cabeça dele. E se ele é sinestésico, eu vou ter que mostrar a experiência, a sensação, eu vou ter que falar sobre o conforto, sobre como vai ser mastigar com aquilo, como vai ser sorrir, qual vai ser a sensação quando ele olhar para os amigos dele e dar aquele sorrisão, o que, é que os amigos vão sentir dele, se ela vai se sentir bem ou não. Aí ela vai entender o seu planejamento. Então assim, eu não vou passar todas as perguntas aqui agora na aula para você, porque eu acho que não tem necessidade, eu posso te dar elas lá no canal do Telegram. E aí você vai entender de forma mais simples isso aqui que eu estou colocando, até para não ultrapassar mais o horário, que a gente já ficou aqui até mais tarde. Muito bem, fácil entender? Agora sim, ó, o que eu tô colocando para você vai te mostrar exatamente o passo a passo para você apresentar bem para os seus pacientes. E agora chega o horário final, que é a hora de falar do preço. Preço, valor, dinheiro, quanto é que vai desembolsar nessa brincadeira desse planejamento. E essa é uma hora muito importante também. Como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, ó. Primeira coisa, você, antes mesmo de ter um paciente na sua cadeira, você tem que estabelecer os seus planos de pagamento. Você tem que ter preço, amigão. Não dá para você fazer implante sem saber quanto é que você cobra no implante. E não dá para você fazer uma coisa que às vezes eu pego algum aluno meu fazendo e eu fico muito chateado quando isso acontece, que é o seguinte: esse cara aqui tem cara de rico, eu vou cobrar mais caro, esse cara tem cara de pobre, eu vou fazer mais barato. Meu, isso vai acabar com você. Sabe por quê? Porque se você fizer um caso clínico tô usando implante como exemplo, tá? Mas serve qualquer coisa. Se você cobrar R$3.000 e aí esse paciente ficou satisfeito, vai lá e te indica para outra pessoa. Só que essa outra pessoa vem com a carinha de pobrinho. Aí você olha, esse cara não vai me pagar 3.000, vou cobrar 1.500 dele. Vai lá e fala, ó, 1.500, ele vai ficar felizão, vai fazer com você. Só que ele vai voltar para um amigo e vai falar, ó, eu paguei 1.500. E o cara que pagou 3.000 vai ficar muito bravo com você. Então essa coisa de precificar pela cara do paciente é um erro gravíssimo. Ele mata suas recomendações, ele vai matar o seu boca a boca. Porque o paciente não vai te indicar de novo, vai ficar chateadíssimo com você e vai ficar muito chato, uma situação extremamente chata. Então tenha a sua própria tabela de preço. E depois estabeleça plano de pagamento. Por exemplo, olha, plano de pagamento aqui no meu consultório é de até 10 vezes. E tem que ter isso aí. Não dá para falar assim, eu negocio de acordo com o que o paciente quer. Tem o paciente pagar em 3, pagar em 10, pagar em 20. É o seguinte, tem que ter um limite. E o limite você tem que estabelecer. A minha recomendação é que você nunca passe a finalização do caso para o paciente continuar pagando. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma reabilitação oral, que você vai fazer implante, prótese sobre implante, e que você vai demorar 12 meses para fazer, cuidado de continuar a parcelar depois de 12 meses, porque a tendência é inadimplência. E se, por exemplo, você vai fazer facetas, onde você vai utilizar lâminas que vão ficar prontas em 30 dias, e vai ter um custo altíssimo, e você parcela em 10 vezes, você está basicamente financiando a faceta do paciente. Cuidado, porque se o paciente para de pagar, é muito prejuízo para você, porque você já financiou ela. Então a dica de estabelecer plano de tratamento é muito personalizada, porque ela é de acordo com os serviços que você oferece. Alguns serviços você vai ter mais flexibilidade de parcelamento, outros não. E o meu conselho é: não se arrisque. Você não é uma instituição financeira que corre risco emprestando dinheiro para a pessoa, sabendo que uma parte não vai pagar, mas que no geral o juro que você cobra funciona. Você não é isso, então tome cuidado. E estabeleça também políticas de desconto. Por quê? Olha só, essa ideia de ser assim general e falar, eu cobro 3.000 e ponto. Assim,
funciona para quem tem tanto know-how, assim, tanta moral no mercado, que a pessoa pode se dar o luxo de, entre aspas, escolher quem ela quer atender. Só que esse cara tá ficando escasso. Cada vez menos profissionais têm esse nível de poder. E nada errado em ter ou não ter. A questão é que não é tão comum ter esse nível de poder. E se você não tem esse poder de simplesmente chegar e falar o jeito que você quer, a minha recomendação é que você tenha uma política de desconto, sim. E aí, por exemplo, ok, eu tenho uma política de desconto, mas ela é condicional. É 3 mil? Tem desconto, doutor? Olha, nós trabalhamos com 5% de desconto à vista, ou 10% à vista. Mas é à vista, amigão. Não existe desconto à vista parcelado em 2 vezes. Entendeu? Isso chama-se política de desconto. Se vai ter uma política de desconto, entenda que a política de desconto é uma política de desconto. Porque se for para parcelar e ainda dar desconto, você está bagunçando, você está fazendo o pior dos 2 mundos, que é dar desconto e ainda parcelar o desconto. Não faz sentido. Então é uma ou outra. E o desconto é condicional ao pagamento à vista. Agora, dicas neurolinguísticas. Isso aqui funciona, gente. Isso aqui é macete. Não tem jeito. Funciona e vai continuar funcionando. Olha só. Concessão. Somente condicionada. Agora, isso aqui só vai se aplicar quando um terceiro negocia. Por exemplo, quando você está negociando, você é o dentista e você negocia. Aí o paciente pede para você uma concessão, que seja um desconto, por exemplo. Ou assim, não, doutor, deixa me dar 20 dias para eu começar a te pagar. Poxa, é uma concessão, não é? A concessão, ela somente pode ser concedida mediante uma outra condição. Ou seja, concessão condicionada. Só que ela vai funcionar bem quando a sua secretária aplica. Por quê? Porque a sua secretária não é o dono do negócio. Quando o dono do negócio aplica ela, é mais difícil. Porque se você é o dono, você manda na parada toda. Então você não tem a quem reportar. Mas vamos explicar o exemplo. Ó, o paciente chegou para você e falou: doutor, eu quero começar o tratamento, mas eu posso dar entrada para daqui 10 dias. Aí a pessoa fala, em vez dela falar assim, não, tudo bem, vamos fazer, o correto seria fazer o seguinte: olha, eu não tenho essa opção, mas eu posso perguntar para o meu superior, no caso para o dono. Eu posso perguntar para o dono. Mas é o seguinte, se eu perguntar e ele ceder, você vai fazer? Porque se você ainda ficar com dúvida, eu não vou nem levar isso para ele, porque não existe essa proposta aqui. Eu posso tentar isso para você, mas você vai fazer? Porque senão eu não posso ir lá e pedir uma concessão e depois ele me dá a concessão e você não fazer. Vai ficar muito desconfortável para mim, porque nós não temos essa permissão aqui. Isso é a concessão condicionada. Porque aí aquela pessoa que está te pedindo, ela vai dar a palavra dela. Não, beleza. Se você conseguir, eu faço. Isso funciona. Simples assim. Segunda, toda vez que você ceder em preço, dar desconto, mostre desconforto. E assim, não é reclamar. Toma cuidado com isso aqui que eu tô falando para você não entender errado. Eu não tô dizendo para você reclamar. Mas olha aqui bem para mim, olha bem nos meus olhos. Se o paciente te pedir desconto, você der um desconto, você vai fazer assim, ó. Sabe aquela sensaçãozinha assim de machucou, doeu. Isso é neurolinguística, funciona. Então, toda vez que você for dar um desconto ou ceder alguma coisa para o seu paciente, expresse a sua dor. Isso vai funcionar para que ele pare de te pedir mais coisas. A questão é essa. Quando você mostra para outra pessoa que aquilo que você está concedendo está te machucando, a pessoa tende a parar de pedir. Porque senão você vai ter um cara que vai pedir, e vai pedir, e vai pedir, e vai pedir até acabar com você, meu. Até acabar com você. E a forma de se acabar com ele, assim, de acabar com essa sequência, é, hora que ele te pedir a primeira coisa e você conceder por qualquer motivo que seja, você precisa mostrar que aquilo doeu. Abaixa a cabecinha, aos lábios, para o paciente olhar, ele cedeu, mas doeu.
E aí ele vai ficar menos propenso a te pedir. E por fim, atente-se à postura de ombro e inclinação do seu corpo. Olha só, eu sei que eu tô pequeno aqui para você. Mas vou botar aqui na tela cheia aqui, ó. Tela cheia. Olha só. Se você inclina o seu corpo um pouquinho para frente, na hora de falar uma frase, na hora de argumentar com o seu paciente, você mostra credibilidade e confiança. E isso é neurolinguística. Toda vez que você está um passo à frente, mostra que você tem coragem, segurança sobre aquilo que você está dizendo. Então, como isso é um sinal que o cérebro da sua outra pessoa capta, eu sugiro que você use isso a seu favor. Jogue e inclina um pouquinho. Não é cair assim, não, ó. Não é isso, não. Tá bom? É só um pouquinho. É um pouquinho para frente, porque isso mostra segurança sobre o que você está argumentando. E segundo, postura de ombro. Seu ombro tem que estar no nível correto. Se você fizer isso aqui, ó, isso aqui é postura de cansaço ou postura de timidez. É só você olhar uma pessoa cansada ou uma pessoa tímida que ela tá assim, ó, com o ombrinho para frente, assim, ó, caído. Então, meu amigo, não importa se você tá no seu 10º paciente do dia, na hora de você conversar com ele, ó, postura. Deixa o peito aberto, ombro na sua postura correta, inclina um pouquinho para frente e solta a voz de acordo com o tipo de paciente que você está trabalhando. Se ele é visual, foca no visual. Se ele é sinestésico, foca na sensação. Se ele é auditivo, conversa, escuta, pergunte. E assim, é o grande segredo de pegar o teu planejamento, fazer ele sair da sua cabeça e parar na cabeça do sujeito que está na sua frente. Sem mais nada. Só fazendo isso. Bom, chegamos ao final da aula. Quero te pedir, se você ainda não compartilhou, vai lá e compartilha, deixa o like, deixa teu comentário, diga para mim se você gostou dessa aula. E vamos aos recados. Primeiro, vai lá pro canal do Telegram. Muito importante que você vá para o canal do Telegram, porque tem muita coisa legal. Depois, se você quiser ir embora, você pode sair, você não vai ficar preso lá não. Mas vai para lá para você conhecer, que eu acho que vai ser muito bom. E depois disso, semana que vem, workshop Gestão Total. Se você quer aumentar os lucros do seu consultório, eu recomendo que você aprenda do jeito certo. Gestão Total, 10 anos de estudo, não é 10 anos de aula. 10 anos de estudo, material de estudo, estudando, pesquisando no Brasil, pesquisando no exterior, mentoria em tudo quanto é lugar, para trazer o melhor método para aumentar os lucros no consultório. Eu recomendo que você vá lá conhecer. O Workshop Gestão Total é para você conhecer o método. Você vai olhar e aí você vai perceber se isso faz sentido para você. E se de repente você olhar e falar, poxa, eu quero aumentar os meus ganhos, vem para Gestão Total, porque aí depois, quando a gente abrir as matrículas, você faz tua matrícula e aí tem o curso normal. Mas, por favor, não ignora a coisa sem conhecer, porque a gente está falando de lucratividade, a gente está falando em ganhar bem, a gente está falando de um futuro melhor, a gente está falando de pegar essa odontologia que você ama, que eu amo, e fazer dela um orgulho para você, para sua família, para toda a sua descendência e para a própria odontologia. Então, se você está comigo, workshop semana que vem, compartilha, deixa teu ok aí, tua mensagem e a gente se vê. Grande abraço!